Graça e paz, amada igreja, boa noite a todos. Boa noite também aos nossos visitantes, saúdo a todos, a vocês que nos acompanham por nossas redes sociais. Muito obrigada por sua presença, que Deus possa entrar na sua casa neste momento. Eu vou passar aos avisos. Próxima quinta-feira, às 19h30, aqui na igreja, o nosso último estudo bíblico do ano, tá? Então, próxima quinta-feira, às 19h30, nosso último estudo do ano. E no sábado, às 20 horas, será o nosso culto de Natal, a nossa despedida de 2021. Nós não teremos mais culto presenciais este ano, porque dia 25 cai num sábado, então dia 26, muitos também com visitas em casa, e daí o outro dia já é dia 2, então já não é mais 2021, já é 2022. Chegamos até aqui Deus nos sustentou, amém? Então, para que todos os irmãos entendam, quinta-feira agora o último culto, o último estudo, e no sábado, o nosso último culto do ano presencial. No domingo nós teremos culto de manhã, na Igreja do Vale do Sol também de Natal, despedida lá, da Igreja de Bernardes, às 10 horas da manhã. E à noite, às 19h30, o culto será transmitido online pela Igreja do Vale do Sol. Então nós não estaremos sem conteúdo, nós teremos culto, porém presencial aqui em Dracena será no sábado. Virão vários irmãos das outras igrejas também, tanto da Vale do Sol como de Bernardes. Tragam seus convidados, seus familiares. Vamos fazer um culto bem bonito na despedida do nosso 2021, para nós podermos nos alegrar com tudo que Deus nos concedeu em 2021. Peço aos irmãos que baixem suas cabeças e para que estejamos em comunhão com Deus, antes de abrir nossas Bíblias, nós possamos orar. Orar também pedindo perdão dos nossos pecados e nossas transgressões. Como diz o apóstolo Paulo em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, que os irmãos baixem suas cabeças. Após um minuto de silêncio, eu peço para a irmã Márcia nos fazer uma oração. E nós, assim, entramos na presença do nosso Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, em nome de Jesus, para te louvar, para te adorar, dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso. Venha, Senhor, nas nossas vidas, nos perdoar de tudo aquilo que nós falamos, pensamos, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, que cai em chão, em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, a ser santos, ó Deus, como Jesus foi aqui na terra, Deus. Derrama a sua bênção sobre nós, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que nós possamos ficar com o nosso coração limpo, alvos como a neve, para que nós possamos receber a presença do nosso Senhor Jesus e merecer estar na presença dEle. Hoje nós vamos falar sobre adoração a Deus, dar glória a Ele. O que é adorar a Deus? Como que nós adoramos ao nosso Deus? Inclusive é errado às vezes nós falarmos: ai, fulano de tal, eu te adoro. Ai, marido, eu te adoro. Ou para o filho, eu te adoro. Porque a adoração nós devemos dar somente a Deus. Nós podemos amar os nossos filhos, nossos maridos, nossos amigos, nossos parentes. Porém, a adoração somente a Deus. Só Ele é digno de adoração. Adoração é amor, é dedicação, reconhecendo Deus como Senhor de sua vida. Quando adoramos a Deus, mostramos que Ele é nosso único Deus. Adoração é dar louvor, honra e glória a Deus. Não há nada
nem ninguém como Deus. Ele merece nossa adoração. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Romanos 12, livro de Romanos 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2. Todos acharam? Amém? Então, Leandro, liga esse microfone aqui para mim. Nós vamos fazer todos a leitura juntos, ok? Vamos lá? Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se oferecem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. A glória de Deus é revelada por meio de nós. Nós que somos filhos escolhidos, separados, resgatados das trevas para a luz. Somos testemunhas do Evangelho de Cristo, pregando e levando a palavra de Deus, as boas novas da salvação. Somos representantes visíveis do reino de Deus na terra. Cada bênção, cada milagre, cada alegria, cada renovação que temos nas nossas vidas nos leva à gratidão para o louvor da glória de Deus. Permita que essa glória resplandeça em sua vida. Eu chamo aqui à frente o nosso ministério de louvor, para que nós possamos adorar alegremente ao nosso Deus. E de maneira bem animada, eu peço também que os irmãos, os que podem, ficarem em pé, para que nós possamos louvar alegremente ao nosso Deus. Em Salmo 29, 2 diz: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Aqui nós estamos para te adorar, Senhor, para te adorar alegremente. E que você possa, neste momento, louvar com o seu coração. Durante a execução da nossa primeira música, os irmãos que vieram preparados para dizimar e ofertar, faça isso de coração. Faça esse mandamento de Deus, para que você possa devolver pelo menos uma parte de tudo aquilo que Deus te dá. E Ele te dá sempre muito mais, e Ele provê a sua casa e a sua família.
santo. Uma salva de palmas ao nosso Rei da Glória. Aleluia, Senhor. Somente Deus é santo. Somente Ele pode estar aqui para nós prestarmos culto a Ele. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Em Salmo 95:6 diz: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Amém? De um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam
esse é o Cristo que nós cremos. Ele tem poder para mover montanhas, para mover mundos e fundos ao seu favor, em seu favor. Que você possa crer, que você possa, todos os dias da sua vida, aumentar a sua fé, adorar a Deus de corpo, alma, colocar a sua fé nele, saber que é nele que está o seu futuro, o seu dia de amanhã, é nele que está a sua vida. Então, deixe Deus cuidar de você, deixe Deus, abra o seu coração para ele e deixe Deus agir na sua vida. Só
dizer que te amo, te amo, te amo. Oh Deus, Pai de amor e de misericórdia, Senhor, como nós te amamos, Senhor Jesus. Nós viemos aqui na tua casa, Senhor, para declarar isso. O nosso coração é totalmente teu. Que o Senhor tome ele por inteiro. Meu coração é teu, meu coração é teu para sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu para sempre e sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou teu e tu és meu para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou teu e tu és meu. Oh, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, e acima de todo nome Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar.
nosso Pai, te agradecemos por esse tempo, Senhor, de adoração e louvor na Tua presença. O Senhor nos enche a cada dia com o Teu amor. O Senhor enche os nossos corações de alegria, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, porque em todo tempo o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Exaltamos o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Nos prepara para ouvir a Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós através da vida do pastor Jackson. Senhor, abençoa a vida dele grandemente, Pai. Que a Tua palavra venha em encontro aos nossos corações e possamos sair daqui, Senhor, renovados, transformados e cheios de Ti, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Graça e paz, Senhor Jesus. Amém? Como é bom a gente estar reunidos para adorar e louvar o nome do Senhor, declararmos a nossa dependência nele e buscarmos nele, o refúgio para as nossas vidas. Então, como já foi dito aqui no início do culto, estamos aí vivendo essas semanas bem cheias de atividade. Nós tivemos lá no Vale do Sol, nesse final de semana, o nosso último encontro de casal. Tivemos também, estamos tendo o nosso culto hoje lá no Vale do Sol. Amanhã, nossa última sala de oração desse ano. Aí, terça-feira, o nosso culto de intercessão. Quarta, a última sala de estudo, o último dia da sala de estudo desse ano, e na quinta-feira, aqui também da mesma forma. Então, no sábado, dia 18, para que todo mundo fixe isso na sua cabeça e depois não diz, olha, eu não fui avisado. Então, em vez do nosso culto ser no domingo, dia 19, será no sábado, dia 18, aonde vamos estar celebrando o nascimento de Jesus. Nós vamos estar festejando. Eu já pedi para o Ministério de Louvor estar cantando músicas bastante alegres, porque é um dia de nós celebrarmos o nascimento de Jesus. E então a direção aqui da igreja vai estar entrando em contato com os irmãos. Vamos estar fazendo aí um comes e bebes. Estaremos os nossos irmãos de Prudente todos desafiando a todos a virem para cá também. No domingo de manhã, às 10 horas da manhã, vamos estar fazendo também o nosso culto de Natal lá em Bernardes e às 19h30 lá no Vale do Sol. Então, no domingo aqui não haverá culto, dia 19. Também no dia 26 não haverá culto, para não ficar só o pastor e o Ministério do Louvor. E no dia 2, da mesma forma. Então, nós vamos estar retornando o nosso culto presencial no dia 9 de janeiro. Então, na primeira semana de janeiro, estaremos de volta com o nosso culto presencial. Ah, pastor, mas não vai ter culto dia 26? Vai. Mas será online, transmitido somente lá por Presidente Prudente, onde nós vamos mobilizar os irmãos para o dia 26 e para o dia 2, estarmos fazendo um culto para os irmãos. Amém? Todos entenderam? Então, dia 18, convide todas as pessoas que você puder. Vamos fazer essa igreja pequena para a gente celebrar o nascimento de Jesus, o verdadeiro sentido do Natal, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, nós vamos ler do verso de número 35 ao 41 e também entraremos no capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 5. Então, Marcos, capítulo 4, verso 35 ao capítulo 5, do verso também de número 5. Vamos lá, lemos a palavra do Senhor em nome de Jesus.
Diz assim a palavra de Deus em Marcos capítulo 4, verso 35 em diante. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para o outro lado. E eles, despedindo a multidão, os levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra os barcos, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, respondeu: o vento, e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento aquietou-se e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia no sepulcro, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias foram quebradas por ele, e o grilhão despedaçado, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, chamando por entre o sepulcro e pelos montes, ferindo-se com pedras. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui nessa noite para louvar e adorar o teu santo nome, para bendizer ao Senhor e declararmos a nossa dependência em ti. Dizemos, ó Pai amado e querido, que sem o Senhor não conseguimos viver e precisamos, ó Deus, da tua direção, precisamos da tua orientação, precisamos, ó Pai amado e querido, que o Senhor fale aos nossos corações. Então, Deus, ilumina a minha mente, o meu coração, para que eu possa, Pai amado e querido, falar à tua igreja aquilo que o Senhor tem guardado a vida de cada um. Toca a mente deles também, os seus corações, para que eles possam entender o que o Senhor quer falar com eles, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus. Amém. Falamos nesse mês sobre o nascimento de Jesus. Dizemos o quanto foi importante o nascimento de Cristo para que a minha vida e a tua vida pudesse ser transformada, para que a gente pudesse olhar para a história do Senhor e ver o quanto é importante esse Cristo em nós. Mas não bastava Jesus apenas nascer e se tornar homem e o Verbo de Deus estar no meio de nós. Esse Cristo, ele surgiu e começa então a ter o seu ministério e a deixar para nós algumas instruções. Algo para a nossa vida que ele começa a dizer, através do livro de João, que nós deveríamos nascer também de novo. Precisávamos ter uma nova vida, e o Senhor então deixa algumas ordens para nós diante da sua jornada, para que possamos aprender, e uma dessas ordens é essa: que a gente possa nascer de novo. Nós vamos celebrar o nascimento. Vamos celebrar o nascimento de Jesus, mas essa naturalidade, essa natureza de Jesus histórico, humano, ela se faz presente quando também encarnado Cristo espiritual, Cristo Deus na nossa vida, nós podemos também nascer de novo. Então, quando chegamos perto do Natal, começamos a olhar.
Deus tem uma ordem para nós. Qual é essa grande ordem? Que a gente possa nascer de novo, que a gente possa ter uma vida nova, que a gente possa experimentar as histórias do Senhor, e Ele vai começando a dar orientação para nós, que se a tua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, você diria um monte para passar de daqui para ali, e esse monte passaria, que nós poderíamos acreditar que Ele estaria conosco até a consumação do século, não nos abandonaria, e que não teria nada que poderia impedir o Senhor agindo através da nossa vida. Tem um texto que diz, agindo Deus, quem? Agindo Deus, quem? E aí a gente lê essa história que nós vimos de Marcos, capítulo de número 4, verso 35 e diante, e vemos os discípulos recebendo uma palavra do Senhor, aonde eles estavam atravessando, indo para um lugar, e o Senhor então começa a dizer para eles, olha, nós precisamos agora passar para o outro lado. Esse texto nós encontramos 3 pontos que eu quero compartilhar com vocês. A ordem de Jesus para nós passarmos para o outro lado. Vimos que havia do outro lado, Jesus nos dando essa ordem, um rapaz que estava sofrendo. No meio desse entreponto em passar para o outro lado e chegar nesse rapaz, tinha uma tempestade. E que a gente precisa olhar para o Senhor e vermos que temos momento em que o Senhor nos diz, levanta-te, deixa o que está fazendo e faça o que eu te digo. Há algum momento da nossa vida que nós precisamos, no meio dessa celebração, entender que Jesus só veio no meio de nós porque o homem estava com o seu coração duro, o homem era de dura cerviz e não ouvia mais a voz do Senhor. Há um tempo de 400 anos de silêncio de Deus, e Deus então começa a falar com as pessoas, e Deus diz nesse texto que Ele se expressa aos seus discípulos, e diz, até quando vocês serão tímidos? Em outras versões, vão dizer, até quando vocês terão pouca fé? Até quando nós vamos estar, eu não sei se eu posso usar esse termo, desacreditados, mas vivendo uma vida tímida, muitas vezes como cristão, sem saber certamente se podemos tomar posse que Jesus nasceu, habitou no meio de nós, morreu naquela cruz, nos deu uma vida, e por isso devemos estar alegres, porque temos um Deus que é um Deus conosco. Um Deus que não nos abandona, um Deus que não nos deixa. Então precisamos começar a obedecer o Senhor, ainda que o nosso desejo seja outro. Ainda que as coisas sejam outras, nós precisamos obedecer e nascer de novo, obedecer que tenhamos fé, que sem amor é impossível agradar a Deus, que se não nascermos de novo, não veremos a salvação de Deus, pois veio ao mundo aquele que veio para tirar o meu pecado, o teu pecado, para nos dar leveza, para nós entregarmos o nosso fardo, porque ele diz, aquele que está cansado, vem até mim. Há muitas ordens de Jesus que nós precisamos entender e olhar para ela e passarmos para um outro lado da nossa vida. Se cremos em Jesus, precisamos ter uma outra história, um outro momento, algo novo para a gente viver. Deus sempre tem um propósito quando nos ordena algo. E nesse texto ele diz para aquelas pessoas que elas deveriam, que elas deviam passar para o outro lado. Que elas deviam ir para o outro lado. E a gente tem muito isso, né? Nasça de novo. Jesus é a esperança. Feliz Natal. E aí a gente, logo que passamos para um outro lado, nós começamos a olhar para as tempestades que se levantam. Para as coisas que começam a acontecer. E talvez hoje esse passar para o outro lado pode significar coisas distintas para cada um de nós aqui. Para cada um de nós, passar para um outro lado pode ter um significado de nos comprometer mais com Deus,
de ter uma vida mais responsáveis diante do Senhor. Porque se temos essa alegria de celebrar o Natal e só estamos abrindo mão, irmãos, de não ter o culto dia 26 e dia 2, é porque nós pregamos família aqui, não queremos tirar ninguém do meio da família. Para sermos aquelas pessoas que dizem assim, nós ajuntamos a nossa família e lá vai aquele fanático, aquela fanática para a igreja no dia que a gente está reunido, será que a gente não pode? E aí quem tem marido que ainda não é convertido, ou esposa que não é convertida, diz, mas nem no dia da gente celebrar, a família eles não tiram a trégua. Sabe, nós precisamos entender, e aprendemos muito com a pandemia, que o nosso comprometimento com a igreja não se dá só no templo. Tivemos pessoas que não estavam aqui no templo enquanto trabalhávamos e fazíamos tantas coisas, mas oravam e sustentavam a igreja, olhando que o seu compromisso, o seu obedecer com o Senhor era outro. Precisamos passar por um lado de uma espiritualidade totalmente diferente, aonde a gente presta mais atenção na religião do que na ordem de Jesus. Ah, como tem sido difícil viver ao meio dos religiosos. O religioso, ele consegue olhar para mim, Regiane, e está muito mais preocupado num fundo de teologia do que na mensagem que Deus quer falar. E Jesus quebrava isso tão facilmente que ele vivia falando em parábolas. O Senhor tirava tudo isso e começava a dizer, você está entendendo? Quando eu convido alguém para uma festa, e aí as pessoas não vão, eu chamo outro. Vocês entendem que eu tenho ovelhas perdidas e que elas precisam ser achadas? Vocês entendem que há uma moeda perdida? Vocês entendem que tem o filho pródigo? E ele começava a quebrar a cabeça das pessoas, porque o que o Senhor queria e o que o Senhor espera na nossa vida é que quando conheçamos Ele nasça no nosso coração e começamos a obedecer às suas ordens e passar para o outro lado da nossa vida. Até então vivíamos num mundo de ignorância, num mundo que é de racionalidade, onde tudo que a gente fala precisa ser provado, que a ciência fala. E lá em Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a gente crer naquilo que a gente não vê. E essa fé só se torna verdadeira quando aquilo que a gente imaginava que era impossível para o ser humano, ela se torna verdade, e a gente pode testemunhar com os outros, como aconteceu na vida de Abraão, como aconteceu na vida de Isaac, como aconteceu na vida de Jacó, como aconteceu na vida de tantos e tantos homens. Sabe, nós precisamos pensar em nos comprometer um pouco mais com essa nova vida de Jesus. Porque todas as vezes que Jesus diz, entra no barco e vá para o outro lado. Há uma ordem. E esse ir para o outro lado, pode ser que a gente tenha que deixar tantas coisas na nossa vida, largar o porto, largar a terra firme para montar em algo que a gente não tem certeza do que acontece. O barco é instável. Eu não gosto de barco de jeito nenhum. Passei a minha vida trabalhando na fazenda, quando eu tinha que andar em barco, eu morria de medo. Apesar de saber nadar, eu nunca gostei de água e nem de avião. Eu nunca tive nenhum tipo de segurança, apesar das pessoas dizer que o avião é o trem mais seguro, eu prefiro andar de carro. Apesar das pessoas dizer que navio é seguríssimo, eu prefiro andar de carro. É meu, isso é do meu coração, isso é da minha história. E a gente precisa começar a olhar que entrar nesse barco e se lançar é muitas vezes viver nesse mundo de estabilidade, da entrega. Eu entrego o meu casamento, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu trabalho, eu entrego a minha família, eu entrego a minha saúde, eu preciso crer que o Senhor está no leme. Precisamos abandonar tantas coisas nesse porto que ficou para trás, que está afetando a nossa vida, porque não conseguimos largar o passado. Não conseguimos deixar aquilo que ficou. Lá na outra vida a gente fica meio que Ananias e Safira, sabe? A gente diz assim, o que é que a gente vai fazer mesmo? O que é que a gente vai viver mesmo?
E aí a gente fica vivendo uma vida que a gente parece que está perguntando para Jesus, explica para mim, prova para mim, fala para mim de novo. Sabe, é muito bom a gente encontrar pessoas que dizem assim, eu me entreguei nos braços de Jesus. E eu entreguei e Ele vai me levar para onde Ele quer. E Ele vai me conduzir para onde Ele quer. Ele vai me dar uma vida para onde Ele quer. E essa é uma história que muitas vezes a gente começa a ter essa timidez, porque talvez passar para o outro lado significa que a gente precisa ter uma vida de disciplina espiritual. Precisamos voltar a ter disciplina espiritual. Ao invés de religiosidade, precisamos ter disciplina. Tempo de ouvir o Senhor, tempo de nos alegrarmos no Senhor, tempo de termos festa diante do Senhor. Precisamos olhar para a sua palavra para que o Senhor possa ver na nossa vida o amor que a gente quer expressar por Ele. Eu tenho certeza que você está aqui e quer amar o Senhor, quer demonstrar o seu amor ao Senhor, quer demonstrar tudo aquilo que você pode ao Senhor. Sabe, muitas vezes a gente está olhando tanto para os problemas que a gente perde. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que eu disse assim, sabe qual é o seu problema? É que você olha tanto para os problemas que você esqueceu do foco. A gente diz assim, não vou lá na igreja porque o Leandro faz aquilo, a Regiane faz aquilo outro. Porque a Sônia faz aquilo outro. Não estou falando que os outros fazem. Porque a igreja é um grande hospital. A igreja é um grande lugar de cura. E o lugar de todos os tortos, eu tenho um homenzinho torto, né, que andava com uma perna torta, que tinha, eu lembro do Mike se convertendo numa EBF, chegando em casa e contando isso, eu disse, como que um homem torto pode achar tanta vida certa e alegria assim? Sabe, começa a olhar muito para as coisas do outro e estamos perdendo a essência do Cristo vivo. Quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado? Você consegue hoje contaminar mais pessoas com notícias boas ou com tristeza? Você consegue mais curvar o teu coração para uma notícia de que alguém está perdendo, alguém está morrendo ou de que alguém nasceu? Nós estamos lá com a Tamires, toda feliz com o Teodoro no braço, tirando foto, postando no Facebook. Estamos alegres por ela? Estamos felizes por aquela família? Sabe, a gente precisa começar a entender, passar para o outro lado da nossa vida espiritual. Sairmos daquela história que a gente tem vivido tanto. Sabe, do outro lado, Jesus estava interessado que os seus discípulos chegassem para resgatar um único homem. Para que eles pudessem ver uma situação crítica de um homem que andava batendo a sua cabeça e perdido de sepulcro, onde ninguém acreditava mais na transformação daquele homem. Era um endemoniado. Alguém que tinha um espírito imundo que o possuía. Quantas pessoas impuras que precisam conhecer Jesus? Quantas pessoas que nós precisamos, apesar de celebrar o nosso Natal a semana que vem, elas precisam que Jesus nasça na vida dela. Nós sabemos da soberania de Deus, sabemos que Deus está em todo lugar, sabemos que o Senhor tem o poder da história, mas quantas pessoas estão desgarradas do rebanho do Senhor? Será que a gente tem empenhado a chamar as pessoas a viver o covil? A viver e estar junto conosco, que é onde o Senhor diz, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, crendo na mesma coisa, tudo que ligar na terra, nós ligaremos no céu, e tudo que desligar na terra, nós desligaremos. Será que a gente tem vindo para a igreja com essa certeza de que o Senhor hoje passeia no nosso meio e que tudo que a gente vai falar aqui, fazer em oração, vai ser ligado no céu? Ou viemos aqui porque eu não sei ficar em casa regiando no domingo de noite?
Se eu não for na igreja, me falta alguma coisa, mas é por religiosidade, não porque eu marquei um encontro com Jesus, não porque eu passei por um outro lado da minha vida, não porque eu quero ter um encontro diferente com o Senhor. Sabe, aquele homem vivia no sepulcro, fora do controle, atado em cadeias e grilhões, andava gritando, andava se ferindo com pedras. Há quantas pessoas chorando hoje? Ontem eu dizia no encontro de casais, quantas pessoas estão precisando hoje nos seus casamentos de restauração, porque não souberam viver junto o tempo que tiveram de ociosidade, de incerteza. Quantas pessoas precisavam de uma palavra do Senhor? Sabe, irmãos, eu fico muito triste na minha vida quando eu lembro que no dia 4 de maio de 1979, meu pai foi assassinado. E eu fiquei de quase louco, porque eu fui a única testemunha. Eu tinha de um lado, no moravam duas famílias crentes. Do outro lado, uma outra família cristã. E nessa loucura que eu vivia, nunca ninguém disse assim, eu tenho uma palavra para vocês. Eu tenho algo diferente para a vida dessa família. Nunca foram falar de Jesus para mim. E quando a minha mãe, quase a única opção que ela tinha era me internar em algum lugar para me tratar emocionalmente, porque eu comecei a ter pânico, ouvir voz, que aquela voz dos bandidos que até hoje soa no meu ouvido, dizendo, nós precisamos voltar para pregar ele, porque ele nos viu, ele viu quem era a gente. Eu não conhecia aqueles homens. Mas havia uma promessa deles de que eles iriam me matar. E aquilo me fez eu abandonar a escola, abandonar tudo quanto era coisa. Ninguém foi falar do evangelho para mim. Pessoas morando do meu lado, pessoas cristãs do meu lado, não falaram de Jesus para mim. Veio a minha tia, que tinha um terreiro de candomblé, e disse para minha mãe, me dá aqui, eu vou levar ele, daqui 3 dias eu te entrego ele curado. Esse é o evangelho que a gente vive, que nós estamos vendo as pessoas sofrendo do nosso lado, vizinhos, do outro lado a gente julga, e eu tenho certeza, porque muitos crentes diziam para mim, esse daí, são lá do terreiro de macumba, é tudo capeta. Nós estamos cheios de juízo na terra. Jesus, ele atravessou o mar para encontrar um único rapaz. Foi a única obra que o Senhor fez, foi encontrar com aquele. Eu tenho certeza que não foi por acaso. Porque eu não vivo um Jesus do acaso. Eu vivo um Jesus que ele é capaz de tudo para te encontrar. Ele fez de tudo para chegar na tua vida. Ele se fez carne, se esvaziou da tua glória. Ele se fez humano para que você pudesse ser liberto. Para que eu pudesse ser liberto. E a gente não tem anunciado essa salvação. Esse Jesus que nasceu. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. É chegada a boa notícia, Jesus chegou e Ele está vivo aqui conosco. Por isso podemos crer que Ele cura um câncer, que Ele cura uma AIDS, que Ele levanta um paralítico. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Mas a gente tem vivido tão pouco isso, que a gente tem medo de falar isso. Jesus atravessou uma tempestade para encontrar um único homem. Jesus se fez carne para encontrar a nossa vida. Depois de 2021 anos na minha vida, Ele continua me convertendo todo dia. Todo dia eu sou convencido de uma coisa. Todo dia eu venço um pedaço da minha carne. Todo dia eu me escarneio e me esmuo dizendo, eu preciso passar para o outro lado. Paulo dizia que ele precisava encontrar o seu homem espiritual.
E a gente não quer largar o homem espiritual, largar o homem natural. A gente precisa crer, irmão. Parar de ser tímido na fé. Se Deus vai fazer ou não, não cabe a nós. Eu estou tão feliz de chegar ao fim dessa pandemia e contar quantos milagres o Senhor fez através de uma unidade de internet. Uma sala de oração que ficou reunida em 183 dias. E quantos milagres? Não foi só de Covid, não. Tivemos o tio da Regiane, que é de Andradina. Tivemos o Nilton, tivemos tantas pessoas. Numa batalha a gente entra, perde pessoas, mas ganhamos pessoas. E o nosso papel é falar e anunciar que Jesus se importa com você. Ele está no leme do barco, ele vai vencer a tempestade. A vida seja uma vida de glória. Quantos milagres nós temos experimentado? Quantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito por nós. Sabe, meu irmão e minha irmã, sabe, foi a única coisa que Jesus fez em Gadara. Jesus queria ver aquele homem livre e que os seus discípulos vivessem a sua condição e que o Jesus pudesse mostrar a eles o poder da sua obra. Sabe, Jesus veio e nos deixou uma única palavra. Ide. Acho que precisa baixar um pouquinho alguma coisa aí para... Ide. Pregai o evangelho a toda criatura, os batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ungindo e curando as pessoas que estão enfermas, libertando os endemoniados. Sabe, eu me alegro muito quando vou celebrar o Natal, porque eu tenho certeza que Jesus é muito maior do que qualquer Deus que eu conheci. Muito maior do que qualquer coisa que eu conheci, que eu já vi. E olha que eu já vi coisa, hein? Olha que eu já vi coisa. Eu já vi pessoas fazendo amarração com voodoo. Eu já vi pessoas fazendo feitiço matando o outro. Eu já vi pessoas passando por cirurgia espiritual e sendo curado. Ah, como o meu Deus é maior do que tudo isso. Ah, como Jesus é maior do que tudo isso e Ele é a esperança da minha vida. Ele tem que ser a esperança da tua, e nós precisamos ver que o Senhor tem tentado mostrar para nós que Ele veio ao mundo para nos encontrar. Nós éramos a ovelha que era perdida. Nós éramos o filho desgarrado. Nós éramos o filho que vivia na desobediência. Sabe o que não há no outro lado hoje? Porque Jesus deseja que passamos para lá. Sabe, nós vimos aí uma população crescendo enorme. Nós temos um grande desafio para a nossa igreja o ano que vem. Eu pensava no que eu iria falar hoje, eu disse, não vou ter uma palavra do ano novo. Mas nós temos um grande desafio para a igreja de Dracena o ano que vem. Nós ficamos 2 anos tendo manutenção da obra do Senhor para que todos pudessem se manter em pé. E o Senhor ainda nos deu tantos irmãos, batizamos, recebemos membro, vimos milagre, olha que Deus poderoso. Mas temos uma cidade para alcançar, temos o terreno que nós queremos comprar, e eu não quero ficar no terreno. Eu não quero ficar aqui marcado como o pastor que compra terreno. Eu quero ser marcado por um pastor que acredita em Jesus e cria um templo, não porque o Senhor está no templo, mas o Senhor está no povo que se ajunta dentro do templo. Mas não pode ser um sonho só meu. Porque senão esse barco vai capotar na hora que as ondas erguer. E eu vou dizer para vocês bem claro, eu não tenho medo de me lançar dentro do barco. Porque eu sei que Jesus está comigo. Ah, como é bom saber, né? Você já pensou? Leandro, Jesus está dormindo aí no seu coração? Está nada. Diz a palavra que o Senhor não dorme, que Ele é aquele que não dormita, que Ele está 24 horas. E eu olho para esse texto e falo, que Jesus dormindo?
Jesus estava pronto só para dizer para as pessoas: vocês têm o poder, saem dessa vida tímida, comece a ter ousadia, começa a ter mais autoridade na palavra que eu deixei para vocês. E é muito legal olhar para a pessoa de Jesus. No mesmo tempo que ele está dando uma palavra aqui, ele está no meio das ondas, acalmando a tempestade, ele já está no meio do endemoniado. E eu fiquei pensando essa semana, né? Porque a minha vida ela é uma beleza para os outros falar dela. Eu vou até escrever um livro. Eu tinha parado com a ideia de escrever um livro, mas o tanto que as pessoas se preocupam comigo, eu voltei a querer escrever. Porque a vida da gente é assim, um dia... porque olha, o pastor está lá conversando com aquele endemoniado. Por que o pastor está dando moral? Por que não marreta a cabeça dele? Jesus estava lá. No meio do temporal, estava no meio dos pecadores. Jesus sentava no meio das pessoas, porque o papel do pastor é levar as pessoas a um encontro com Jesus. Depois elas fazem o que querem. Agora, já pensou se eu ficar pensando na minha vida? Será que eu vou na casa do fulano porque ele é amigado? Será que eu vou na casa do ciclano porque ele é assim? Será que eu vou lá no outro porque ele fuma maconha? Eu vou no outro porque ele cheira cocaína? Eu vou na casa do outro, eu vou em qualquer lugar. E como é bacana dizer para as pessoas que o primeiro culto que eu fiz aqui, em Dracena, depois que a gente se estabeleceu na Dona Elza, foi lá no Duda, na zona, vamos dizer assim. Que joia! E a gente fala tanto de minoria, mas você vai? Vou não. Vou nada. Sabe, a gente precisa entender que Deus tem nos levantado para ter uma vida espiritual digna, para alcançar pessoas que podem ser dignas. Falávamos aqui quinta-feira, tem perfeito? Quem é o perfeito? Só, único. Eu não consigo ser perfeito, irmãos. Eu não sou perfeito em nada. E por que eu quero que os outros sejam perfeitos se eu não sou? E aí eu sento e janto a vida dos outros. Sabe por quê? É sempre assim. Eu cometi um erro, um pecado, eu vou sair da igreja. Viu, Regiane? Eu vou embora da igreja. Mas por que você está indo, irmão? O pastor. O pastor dessa igreja prega, só fala coisa assim para a gente. Não, ele podia falar umas outras histórias aí. Sempre a culpa vai ser do outro, nunca da gente. O pastor só dá bronca, né? E eu prometo para vocês e digo para vocês que sempre quando eu estou no altar, eu nunca tive a intenção de dar bronca. Porque Jesus, ele ama falar a sua verdade para que a gente mude. E quem ama de verdade os seus filhos, para de criar redoma em volta deles, para depois eles ficar com 50 anos morando com os pais, sem saber como criar uma vida. E Jesus nos desafia a ter uma vida. Ele podia falar, pode deixar, que toda vez que a tempestade se levantar, eu vou acalmar, estou com vocês. Olha, toda vez que alguém ficar doente, eu vou olhar, vou curar, vocês não façam nada. E ele começa a dar ordem, vá. Os presbíteros, dirigentes da igreja, pega o óleo, vai ungir os enfermos. Pega a chave que eu estou dando para a igreja, vai orar para os outros. O bacana é que Jesus nos empurra para uma vida onde nós podemos ter graça e o privilégio de ser usado por Ele. Já pensou que maravilha? A gente poder ser usado por Deus para alcançar uma vida, para alcançar uma pessoa. Sabe, há tantos avanços e temos tido tantas novas religiões surgindo, né? O tal do inclusivo, que a gente vai ter que lidar com isso. O que é que a gente vai fazer? E a gente diz assim, isso não é da minha área. Isso é coisa para o pastor resolver. Nós estamos ainda vivendo num tempo em que a gente está preocupado com quanto de água que a gente batiza. Se é mergulhando, se é pondo água na cabeça. Nós estamos preocupados com fórmula, enquanto que o conteúdo a gente não está. Nós precisamos levar as pessoas a Jesus. Nós precisamos levar as pessoas... Você já pensou quantas pessoas já o inimigo conseguiu atingir da nossa casa?
porque a gente não tem anunciado esse evangelho, porque a gente não tem falado no nosso evangelho. Sabe, eu sei que muitas vezes é difícil a gente pensar, mas a igreja é responsável pelo mundo. A igreja é responsável pelo mundo. O Senhor disse que eu e você seríamos sal e luz para o mundo. Sabe que essa luz é bacana da gente entender? Sabe aqueles farol que tem nos portos, que é para os navios ter uma direção quando eles estão perdidos, e aí eles veem uma luzinha e vai seguindo? É isso, a gente não salva ninguém, mas você é luz. Você tem que mostrar para os outros qual é o caminho que eles devem de seguir para poder encontrar Jesus. Sabe, meus irmãos, muitas vezes a tempestade quer nos impedir de chegar do outro lado. Muitas vezes. Existem muitas pessoas na igreja que estão em meio a uma tempestade. Da conversão de alguém, por causa de lutas que está passando, por causa de situações que estão acontecendo. Passa a ter essa vida do outro lado. Uma vida que acredita na espiritualidade, que não importa qual o sofrimento, a gente vê Jesus andando, enfrentando tudo para salvar aquele homem, para poder libertar a vida daquele homem. Você acredita que Jesus passou por essa tempestade? Amém, irmãos? Ele pode passar tudo que tem impedido você de alcançar a tua casa, de alcançar as pessoas que você ama, de levar as pessoas que precisam chegar até o Evangelho e conhecer o amor. Muitas vezes a gente acaba nós cedendo ao pecado, vivendo uma vida de pecado e não levamos os outros a viver a vida de Deus. Sabe, eu quero que você pense numa história só, para mim encerrar essa palavra. Jesus tem nos dado uma ordem para a gente ir para o outro lado. E o que é que tinha do outro lado? Uma vida para ser alcançada. O que é que tinha entre essa vida e a ordem de Jesus? Uma tempestade para ser vencida. Se você pensar na tempestade, você nunca vai conseguir atravessar para o outro lado. Mas quando você olhar para a tempestade, você lembrar que Jesus é o capitão do teu barco, nada vai impedir de você ir para o outro lado. Há momentos na nossa vida que a gente diz, eu não vou conseguir chegar do outro lado. Eu não vou conseguir passar pelas lutas. E aí eu sempre lembro da vida de Paulo. A Regiane que gosta muito da vida de Paulo. E eu falo, mas que cara louco. Paulo olha no meio de uma tempestade, todo mundo jogando as coisas do navio. Ele diz, gente, calma. Calma. Fiquem em paz. Sabe por quê? O navio não vai afundar. Porque eu estou aqui dentro. Por que o navio não vai afundar? Por que você está aqui dentro? Porque Cristo habita em mim. Lembra de Sodoma e Gomorra? Acha alguém que me ame aí, que eu não destrua a cidade. Você ama Jesus? Ele vai alcançar a sua família. Ele vai alcançar o que está perdido do outro lado da tempestade. Aquilo que para você já não tem mais jeito. Aquilo que para você já disse, ó, joguei a toalha. Que bom. Porque é do nada que Deus faz tudo. Enquanto tiver teu dedinho, não vai acontecer nada. Sabe quando muda a nossa vida? Sabe quando muda a nossa história? Quando a gente fala, não quero mais nem saber. Porque é do nada que Deus faz tudo. A gente fica tentando, enquanto tem braço humano, Deus não age. Deus não age. Deixa Deus agir na sua vida. Olha para a tua história. Há uma ordem de Jesus, porque Ele nasceu para nós sermos uma nova criatura. Que criatura é essa? Uma criatura que não vê impossível. Uma criatura que vê um Deus que pode tudo e descansa na mão desse Deus. Irmãos, há um mês atrás, né? Eu vim pregar aqui e disse para vocês, tem sido dias difíceis. A Regiane me mandou uma mensagem, falou, pastor, eu até fiquei com dó do senhor. Tem coisas que a gente pensa que não vai conseguir resolver. Havia situações que eu estava vivendo que nem eu sabia mais como que eu devia agir.
E se eu dizer para vocês que foi se desenrolando, e quanto mais eu me preocupava, eu me afundava. Quanto mais eu tirava os olhos de Jesus, eu me afundava. Quando eu falei, larguei mão de tudo, arrumou tudo. A Meire, na loucura, arrumou a casa para nós mudar. Terça-feira vamos estar mudando. O meu dente fechou, só tem um ossinho para fora aqui. Deus é Deus para tudo. Miguel está aqui. Eu estava pregando aqui com o coração preso, olhando e dizendo, puxa, está lá a Vanessa, está lá o Murilo. Quantas coisas Deus fez que nós não acreditávamos. Nós temos um Deus que pode. Eu não posso. Mas quando eu me torno uma nova criatura, e eu tenho a ordem de Jesus como fé para a minha vida, e olho para Ele e digo, não tem impossível. Deus, eu estou deixando na tua mão, porque eu estou quase louco. Eu olhei para a Meire e disse, Meire do céu, tem guarda-roupa para desmontar, tem trouxa de roupa para fazer, o caminhão para contratar, Meire, a casa da mulher para pintar, e vem tudo aquilo. Tinha feito um orçamento para minha mudança, o mais barato, R$ 1.700. Falei, rapaz do céu. Aí eu fui num, falou assim, pastor, dá 700. Pastor, eu desmonto tudo, dá 300. Ia juntar eu, o Serginho e o Leandro para pintar a casa para devolver para a mulher. Veio o outro e falou, pastor, eu pinto tudo. Nós temos um Deus que trabalha por nós. E eu estou dizendo do material. Mas eu tenho o sonho de ver minha irmã convertida e vou ver. Meu irmão convertido e vou ver. Eu tenho sonhos que é do meu coração. Aí eu tenho sonhos com a comunidade do Vale do Sol, com a comunidade de Bernardes, com a comunidade de Dracena. Mas se eu andar sozinho, não vai ter jeito. Eles estavam em 11. Quantos eu tenho aqui comigo? Eu já vi um dedo levantando aqui, né? Nós precisamos ser em muitos. Nós precisamos crer nessa nova vida, no Deus do impossível. E para nós nada é mais importante do que vidas salvas. Do resto, é resto. Deus faz. Deus faz. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. E eu quero clamar pela tua vida. Jesus acalma a tempestade da tua vida. Creia nisso. Se torne uma nova pessoa. Uma pessoa que crê no espiritual. Que crê que basta a mão de Deus sobre aquilo que você está pensando agora. A história pode mudar. Quando a gente pega a narrativa do Gadareno, o pai diz assim, eu já levei o meu filho aos seus discípulos, ele disse que não tem mais nada para a gente fazer. Ele diz, até quando vocês viverão com pouca fé? Eu não sei o que é impossível para você. Eu não sei o que é que tem atordoado o teu coração. Mas eu quero convidar você a colocar isso aos pés da cruz. A viver uma vida nova. Para que a gente possa chegar aqui a semana que vem e dizer assim, nós temos muito a celebrar. Nós temos muito para sonhar. Eu disse para a Regiane, não vou pregar semana que vem, eu vou dizer sobre o nascimento de Jesus, porque a esperança tem que estar dentro de nós. Nós somos povo do nascimento de Jesus. Entrega a tua tempestade agora. Deixa Jesus pegar no barco. Curva a tua cabeça. Eu quero orar com você. Talvez a tua grande tempestade tenha sido na área da saúde. E as pessoas dizem, não tem mais jeito. Jesus entrou na casa de Jairo e ressuscitou a filha dele. Jesus libertou o gadareno. Jesus mudou a história de muitas pessoas no mundo. E disse para aquela mulher que sofria de hemorragia, a tua fé te salvou. Que a tua fé hoje
possa colocar a tua vida num outro nível e num outro patamar de história. Entrega a tua tempestade e deixa Jesus te levar para a grande missão. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui como povo de Deus, igreja de Cristo Jesus. O Senhor conhece o nosso coração, o nosso interior. Pai, muitas vezes não fazemos isso porque queremos. Não paramos, ó Pai, na insegurança, mas é que a nossa carne tem tido mais força, Pai. Então eu peço ao Senhor nessa noite que o Teu Espírito Santo que está aqui conosco, invada o nosso coração, invada a nossa mente, invada a nossa história, Pai, e começa a transformar ela, Senhor. Aonde nós achamos que não tem mais conserto, aonde achamos que não tem mais solução, aonde para nossa razão não tem mais como nem o Senhor chegar. Nós queremos, ó Pai, te pedir em nome de Jesus, que assim como o Senhor chegou na vida daquele gadareno, chega, Pai, diante dessas situações que estamos colocando aos pés da Tua cruz. Pai amado, olha para cada oração, para cada súplica, para cada um que está clamando, que cada um está pedindo hoje ao Senhor, está falando contigo. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor diz na Tua palavra que nós não saberíamos orar como devia, mas o Senhor gemeria diante do nosso Senhor com gemidos inexprimíveis, levando a nossa oração. Que o Senhor leve, Pai, as nossas orações até Deus hoje. E que possamos, ó Pai amado e querido, ter a nossa oração, Pai, ouvida pelo Senhor, como o Senhor fez com Isabel e Zacarias, dizendo para aquele homem, Pai, quando estava no Teu altar queimando incenso, eu ouvi a Tua oração. Eu sei que o Teu milagre é querer ter um filho, e nascerá um filho na mulher estéril. Era impossível aos olhos humanos, Pai. Mas para os Teus planos, para o Senhor, não existe impossível, Pai. Então nós colocamos os nossos sonhos, nós colocamos as nossas incertezas, nós colocamos, ó Pai, para que o Senhor efetue o milagre que é o melhor para a nossa vida. Opera, Pai, aonde nós abandonamos os nossos sonhos. E nos conduza para um porto seguro, Pai. Nos conduza, Pai, a ter fome e sede da Tua palavra. Em alcançarmos as pessoas que não ouviram do Senhor. Porque o Senhor já está fazendo um milagre na nossa vida. O Senhor já está no meio de nós. Eu creio, Pai, que o Senhor está falando no coração das pessoas agora. E o Senhor está acalmando muitos corações aqui, Pai. Dizendo, filho amado, descanse, porque a tua tempestade acabou. Ah, Pai, como eu tenho certeza de que é o Senhor quem tomou o barco nessa noite, e é o Senhor quem vai conduzir essa história, em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus, amém. Amém, irmãos? Que você possa ter sido abençoado. Que você possa ter uma vida diferente com o Senhor. Que quando alguém disser assim, precisamos celebrar o Natal, você fala, Jesus já nasceu na minha vida. Sente e escuta que eu quero contar para você. Há um Messias que está vivo no nosso meio. Amém? Pai, em nome de Jesus, receba toda a nossa adoração, toda a nossa vida aos pés da Tua cruz. Nos dê a graça de viver os planos do Senhor, de crer na Tua soberania, Pai, que apesar das ondas serem altas, Pai, o Senhor é quem acalma, Senhor, é o Senhor quem está no nosso leme. E que o Senhor possa causar em nós o que o Senhor causou no coração dos discípulos. Quem é esse? Que até a tempestade escuta. É o Deus que tem a soberania da nossa vida, é o Deus que tem a soberania no mundo,
é o Deus que é soberano sobre a sua história. Nos dê uma semana abençoada, uma semana cheia de milagre, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e o amor de Deus esteja sobre vós, povo de Deus, Igreja de Cristo Jesus. Vão em paz e que o Senhor os abençoe para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Que Deus os abençoe e até no sábado com a nossa grande festa de Natal em nome de Jesus.